Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês uma ótima aula de um tema bastante relevante da nossa formação geral básica. E olha só que tema legal: escravidão, comércio de escravos, uma mercadoria humana. Nós vamos entender vários aspectos desse processo tão longo e tão sombrio da nossa história. Vem comigo. Olha só, a escravidão e o comércio de escravos, como mercadoria humana, surge no Brasil desde os primórdios da colonização. Inicialmente, o escravo é o indígena. Só que aos poucos a mão de obra indígena escrava foi sendo substituída pela mão de obra escrava africana. Então, olha só o primeiro tópico aí. A escravidão no Brasil marcou profundamente a nossa história. Nós tivemos mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Alunos, milhões de africanos foram brutalmente traficados e forçados a trabalhar, moldando a estrutura social e econômica do nosso país. Então, o que nós temos? Uma mão de obra trazida de forma forçada para o Brasil, da África para o Brasil, pelo europeu, pelos portugueses, para sustentar a colônia, para ser os braços, para fazer o trabalho braçal da colônia. Tudo por uma questão aí de cor de pele, não é? Então, esse legado ainda ressoa na sociedade atual, exigindo nossa reflexão crítica. Professor, como que é essa ressonância na sociedade atual? Através do racismo, através dessa situação que nós presenciamos constantemente, ok? Alunos, os povos originários, os povos indígenas, que foram os primeiros a serem escravizados, resistiram à escravidão? Sim, resistiram, muito bem. Os africanos resistiram à escravidão? Também, vocês acham? Sim, também resistiram, exatamente. Mas, assim, sobre os povos originários, que são os povos indígenas, eles tinham aí, uma, digamos assim, vantagem sobre a resistência que os africanos não tinham. Por exemplo, os povos originários, eles eram conhecedores do território e eles tinham táticas de sobrevivência nesse território que eram salientadas pelos seus anos de convivência aqui no terreno, sua ancestralidade. Então, eles resistiram vigorosamente à escravidão imposta pelos colonizadores. Então, houve muita resistência dos povos originários, dos povos indígenas. Essa resistência, somada à alta mortalidade por doenças e conflitos, tornou a escravização indígena menos viável em larga escala. Exatamente, as doenças. Os nativos, os indígenas, não tinham anticorpos para as doenças que foram trazidas pelos europeus. Então, a mortalidade desses povos foi altíssima. Fora que, como nós acabamos de ver, eles conheciam o território e fugiam constantemente. Tudo bem? Desse modo, então, os colonizadores, olha o último tópico, eles buscaram alternativas para suprir essa demanda por mão de obra. Basicamente, o colonizador europeu, português, estava pensando da seguinte maneira: o indígena foge, ou ele adoece e morre, ou entra em conflito com nós, o europeu, e morre também. Então precisamos achar uma nova alternativa de força de trabalho. Era assim que os europeus, que os portugueses pensavam. E adivinha qual foi essa alternativa para eles? Recorreram ao quê? Ao trabalho escravo africano. Aos que foram trazidos, que foram traficados da África para o Brasil. E aí vamos ter um amplo legado também de escravização africana nessa terra, no Brasil. Pessoal, a rentabilidade do tráfico negreiro, ou seja, trazer os
as pessoas da África para o Brasil de maneira cativa, escravos, e eram tratados como mercadoria, e eram comercializados nas feiras de escravos, eram leiloados, eram tratados como peça. Isso era muito lucrativo. Por isso que tem aqui no título, olha, a rentabilidade do tráfico. Era muito rentável, gente, dava muito lucro. O tráfico transatlântico de escravos já era um empreendimento consolidado e extremamente lucrativo para as coroas europeias e para comerciantes. A mercadoria humana era transportada em condições brutais, garantindo um fluxo constante de escravizados para as colônias, principalmente as colônias da América. Ah, os portugueses faziam isso? Faziam. Os espanhóis também? Também. Os ingleses também lá na América do Norte? Também. Esse comércio gerava imensos lucros, impulsionando a transição para a escravidão africana no Brasil. Então, além de ser uma mão de obra escrava e forçada, o comércio desses escravos era algo muito lucrativo. Traficar esses escravos da África para a América, para o Brasil, era altamente lucrativo para todos aqueles que participavam desse comércio, ok? Então gerava muito dinheiro. Dessa forma, gente, o tráfico negreiro para o Brasil tem início aí já no século XVI. E era para trabalhar principalmente no primeiro grande item econômico da colônia Brasil. Qual é esse primeiro grande item econômico? Exatamente. Alguns falaram aí. Consegui ouvir daqui, hein? A cana-de-açúcar. Esse processo de tráfico negreiro se intensificou, não é? Intensificou demais, principalmente, olha aí, ó, principalmente no século XIX. E teve seu auge a partir do século XVIII. Era uma rota triangular, gente. África, Brasil, Europa, milhões de africanos foram forçados a sair da África e ir trabalhar em outros locais, de maneira cativa, de maneira escrava. Então o europeu chegava, conquistava essas etnias, esses povos, trazia os cativos, comercializava-os, ou fazia acordos dentro da própria África, porque a própria África ela é dividida naquele momento, assim como hoje também é. Então, existiam povos que eram rivais, eram inimigos de outros povos, e os europeus também constantemente faziam acordos com povos que eram inimigos para que fosse conquistado o povo inimigo e trazido cativo para eles. Então, acontecia dessa forma também. Com isso, só para o Brasil, olha isso, gente, só para o Brasil vieram mais de 4 milhões de africanos escravizados. Para uma população que ali entre os séculos XVI e XVII no Brasil não passava de 20 milhões de habitantes. Então é muita coisa, tá? É um número bastante alto, é um número bastante elevado de seres humanos trazidos de maneira escrava aqui para o Brasil. Olha essa imagem. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem do pintor alemão Johann Moritz, que retrata aí a vinda dos escravizados africanos para o Brasil. Eram semanas no porão de uma embarcação, que era o navio negreiro, que também era chamado de tumbeiro, amontoados, recebendo água e uma miserável alimentação uma vez por dia. Tá? Alguns morriam de doenças, outros morriam deprimidos e entristecidos, o que eles chamavam de banzo. Você observa aqui, ó, está sendo retirado um corpo de um escravizado do porão do navio, porque eles morriam muito durante a travessia.
Estima-se que cerca de mais ou menos 30% dos escravos que embarcavam na África não chegavam ao destino final. Acabavam morrendo na viagem, na travessia, e seus corpos eram atirados no mar. Então essa imagem, olha aqui, essa imagem acompanha, retrata a terrível realidade da passagem do meio, uma travessia desumana para milhões de africanos escravizados. Essa passagem do meio era essa travessia da África para a América, da África para o Brasil. Um trato absolutamente desumano com essas populações, com esses seres humanos. As pessoas então eram tratadas como mercadoria. Olha só, suas identidades, histórias e direitos inalienáveis eram negados, transformando-se em propriedade. Eles eram, inclusive, nas feiras de escravos, tratados como peça. Essa reificação permitia que fossem tratados como objetos, sujeitos à compra, venda e exploração ilimitada. E isso é um dos pilares do sistema escravista. A exploração ilimitada, esse tratamento como mercadoria, como objeto de trabalho. Haviam resistências, assim como as populações originárias, os povos originários, os povos nativos indígenas. Havia resistência dos escravos africanos trazidos para o Brasil. Obviamente, a escravidão no Brasil não era algo passivo. O ser humano não aceita ser trazido da sua região, da sua família, da sua comunidade, de maneira cativa, e vai encarar tudo isso numa boa, como se estivesse tudo bem. Não é assim que funciona. Se fosse com você, estaria tudo bem para você? Óbvio que não. Então, nós, se acontecesse com qualquer um de nós, desenvolveríamos maneiras de resistir a essa exploração. Eles também. Eles desenvolveram artifícios para resistir a esse trabalho escravo, essa humilhação pela qual eles passavam. Observa aqui. Eles praticavam a sabotagem, ou seja, eles quebravam ferramentas, incendiavam plantações, não é? Incendiavam ali a casa dos seus senhores, né, dos seus donos. Então, praticavam diversos tipos de sabotagem aí como forma de resistência a essa escravidão. Também faziam simulações, né? Simulavam doenças, simulavam gravidez, deficiências. Reduziam a produtividade, então eles promoviam aí uma redução da produtividade, trabalhavam mais lentamente, fugiam muito, mesmo sem conhecer o território como os indígenas conheciam, mesmo assim eles fugiam muito. Então são diversas formas aí. No entanto, os castigos também, caso algo assim fosse descoberto, os castigos eram terríveis. Eles eram levados a um local do engenho chamado Pelourinho e ali recebiam os castigos, entre eles as chibatadas no tronco, né? Ah, professor, mas felizmente o Brasil aboliu a escravidão. Oba, os escravos foram libertos, que maravilha! Ninguém mais é escravo no Brasil. Tenho certeza que você já viu. Se você não viu, pesquise na internet, que não vai ser difícil você encontrar uma reportagem que mostre, por exemplo, trabalho análogo à escravidão no Brasil, ainda nos dias de hoje. Trabalhadores que são libertados em fazendas isoladas, estavam sendo mantidos lá como se fossem escravos. Isso até hoje acontece no Brasil. Pesquisa aí para você ver. Vou deixar essa semente de curiosidade plantada em vocês. E vocês vão pesquisar, aprofundar nisso e vocês vão ver do que eu estou falando. Então isso é legado desse longo período de escravidão. Porque, olha só, a Lei Áurea, aprovada pelo Senado brasileiro e assinada pela princesa regente do Brasil, princesa Isabel, em 1888, 13 de maio de 1888, aboliu a escravidão no Brasil.
Ah, professor, foi muita festa naquele dia, os escravos estão libertos. Mas olha o próximo tópico. Contudo, não houve políticas públicas de inclusão para os libertos, como acesso à terra, educação, emprego. Então, libertou-se os escravos no Brasil, mas não deu a eles, o governo, o Estado, não os concedeu acesso à educação, à saúde, à terra para plantar alguma coisa, para ter uma subsistência, não concedeu emprego, não concedeu a essas pessoas a inserção na sociedade. Escola, então, entende o que eu estou falando? Eles foram libertos, mas sem nenhum critério, sem pensar como seria a vida desses povos, a vida dessas pessoas a partir daquele momento. Não é à toa que isso é um dos fatores que gera o colapso do Império Brasileiro, não é? O Império Brasileiro, Dom Pedro, você deve ter estudado isso aí em outras aulas de história. O Império Brasileiro de Dom Pedro II já tinha perdido o apoio da igreja com a questão religiosa, a questão lá dos bispos, né? Já tinha perdido o apoio do exército, principalmente após a Guerra do Paraguai, e agora o Império Brasileiro perde o apoio dos escravocratas, da grande elite escravocrata brasileira que perdeu a posse dos escravos e não ganhou nenhuma indenização e agora não apoia mais o Império Brasileiro. Todavia, os escravos também foram libertos e não houve inserção deles na sociedade. E isso causa o quê? Olha só, isso gerou uma profunda marginalização social e econômica, perpetuando o quê? Desigualdades que persistem até hoje, até os dias de hoje. E todo esse processo pelo qual passou o Brasil trouxe um legado, tem um legado para a sociedade atual. A escravidão criou uma hierarquia racial e social. O racismo estrutural perpetuou desigualdades sociais. O acesso desigual à educação e ao emprego existe até os dias de hoje. E o preconceito racial afeta vidas no Brasil diariamente. O que nós podemos perceber então? Nós podemos perceber que a escravidão, ela moldou profundamente a sociedade brasileira. Pessoas foram brutalmente reduzidas a mercadorias. A resistência escrava foi constante e multifacetada. A abolição, embora importante, não garantiu a inclusão social aos libertos. E o racismo estrutural é uma grande herança, uma herança sombria, uma herança terrível desse processo que é tão terrível quanto que é o processo da escravidão. Agora, para colocar em prática o que sabemos, o que vocês já trazem com vocês e o que aprenderam hoje, quero convidar você a resolver aqui junto comigo. Preste atenção nessa atividade. Os escravizados no Brasil colonial desenvolveram diversas formas de resistência à opressão. Entre elas destacaram-se as fugas para área de difícil acesso, onde organizaram comunidades autônomas conhecidas como quilombos. O mais famoso dessas comunidades quilombos é o quilombo dos Palmares. Existiu por quase um século e chegou a abrigar milhares de pessoas, incluindo africanos, indígenas e brancos pobres. Essas comunidades eram vistas pelas autoridades como uma ameaça à ordem colonial. Diante desse cenário, os quilombos, essas vilas, essas comunidades no mato, para onde fugiam os escravos, indígenas, brancos, pobres, enfim. Eles eram, alternativa A, vilas militares criadas para proteger o território de invasões. B, núcleos agrícolas planejados pela coroa para o povoamento. C, comunidades autossuficientes de fugitivos e outros grupos marginalizados. D, assentamentos de colonos portugueses especializados na produção de açúcar. Letra E, aldeias missionárias organizadas por padres jesuítas. Depois do que vimos hoje, ficou fácil, não é? Qual é a alternativa correta, pessoal?
Muito bem. Quem marcou a alternativa C está correto. Comunidades autossuficientes de fugitivos e outros grupos marginalizados. Mais uma questão, para encerrar. O tráfico negreiro transatlântico provocou consequências profundas para o continente africano, como a desestruturação de comunidades, a intensificação de guerras entre povos locais e a perda de milhões de pessoas. Para o Brasil, significou a formação de uma sociedade marcada por forte presença cultural africana, mas também por desigualdades estruturais. Com base nisso, é correto afirmar que, letra A, o tráfico negreiro beneficiou igualmente as sociedades africanas e brasileiras. B, o tráfico ocorreu sem resistência por parte das populações africanas. C, a presença africana se restringiu à zona rural do Brasil. D, o tráfico negreiro foi uma prática de pequeno impacto social. Letra E, a influência africana está presente na cultura, religião, língua e culinária brasileiras. Qual é a alternativa correta? Muito bem. Quem fez aí a alternativa E está correto. Inclusive, nós somos fruto dessa miscigenação, não é, cultural. A cultura africana também veio com os cativos para o Brasil, formando aí, dando pluralidade à cultura brasileira até os dias de hoje. Olha, eu espero que vocês tenham aproveitado, aprendido bastante. Aprofundem-se nesse tema, que ele é muito importante, muito relevante. Eu vejo vocês em breve numa próxima aula. Até mais!